E aí, meu irmão, como você tá, meu irmão? E aí, Michel, tudo bem? Graças a Deus, que honra recebê-lo mais uma vez, né? Tamo aí, ué. Prazer todo nosso. Bom, a gente está em luto lá no nosso seminário, né? Não sei se você está sabendo, você saiu do nosso grupo. A gente está em luto lá porque você saiu do nosso grupo. Eu tô assim, uai, que isso, Ele gente? O que fez uma, ele aconteceu? fez uma cara. Bom, gente, eu vou explicar aqui. O William, ele está encerrando o Martin Boots, né? Agora ele acabou de fazer o último período. Porém, ele fez o primeiro período conosco lá, com o pessoal mais moderno, né? Comigo. Só que o primeiro período encerrou e ele foi embora, acabou a parceria agora o Willy com a primeira turma, né, de primeiro semestre, com a rapaziada boa, Elenon, tá entrando aí, Pastor Elenon, enfim, a galera boa. E a gente tá em luto lá porque você foi embora. Acho que o Pablo foi também, saiu do grupo, né? Ele tá cursando ainda, mas saiu do nosso grupo. Mas é uma alegria, cara, recebê-lo. O luto é bom, é um luto bom. Eu tô assim, uai, gente, o que aconteceu que eu não tô sabendo? Mas enfim, cara, queria agradecer por essa oportunidade da gente estar trocando, batendo esse papo aí, trocando essa ideia, né? Um assunto que para você é super bacana. A primeira vez que você esteve aqui, a gente falou um pouquinho sobre literatura no geral, tocamos em algum ponto sobre C.S. Lewis, alguma coisa relacionada a Tolkien. Olha, hoje ele tá com caneca comemorativa, meu irmão. Essa caneca aí, com certeza, com essa caneca mais 3 resenhas, né, do Resenha Teológica, você com certeza vai para fora. Mas enfim, pessoal, a gente tocou em alguns pontos. Eu falei com ele, ó, você precisa voltar aqui para falar só sobre Tolkien, né? Já que é o assunto que você tem buscado conhecer ainda mais, né? Você tem feito, você fez não sei se qual o processo, o andamento que está a questão do TCC, né? Que é sobre Tolkien. Queria até que você começasse falando um pouquinho de onde surgiu essa ideia para você fazer um TCC nas áreas das fantasias, né? Conta pra gente a respeito desse ponto aí. Rapaz, então, a gente, quando você vai chegando nessa época, né, de pensar num tema para TCC, Uhum. o campo, principalmente na nossa área de teologia, ele é muito grande. Tem muita coisa que você pode falar sobre. Só que, ao mesmo tempo, e isso não é ruim, né? Já deixo de cara, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente falar hoje no TCC vai ser algo que a gente vai estar fazendo eco à história da igreja, porque a gente faz parte de uma história, e no mínimo aí pensando só do Novo Testamento, 2000 anos, né? Verdade. Então, não tem nada novo, não tem nada que a gente vá pensar para escrever que vai ser algo novo. E isso é bom, né? Ortodoxia é isso, é a gente caminhar nos passos que a igreja vem caminhando. Mas, ao mesmo tempo, eu quis unir duas coisas e quis trazer essa questão de Tolkien. Por quê? Tolkien, ele escreve, ele cria um mundo de fantasia, né? Aquilo que a gente chama de literatura fantástica, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa fabulosa, literalmente, e que, ao mesmo tempo, ele tem sim alguma conexão com teologia. Então, não é que eu quisesse trazer algo novo com isso, mas sim uma ótica diferente, não comum, que também não é nova. A gente vai ver, você tem diversas pessoas que fazem trabalhos aí, estudos na área de Tolkien, né? Então, assim, não é algo novo, mas é algo diferente, algo não comum. Então, a minha ideia foi essa, pegar isso que eu gosto muito, que é Tolkien, unir isso com a teologia e mostrar que a gente consegue sim, por meio da literatura geral, enxergar muita teologia, ver muita coisa boa que a gente consegue extrair disso. Foi assim que surgiu essa ideia. E deve ser um desafio, né? Porque sai um pouco, por mais que não seja algo novo, mas sai um pouco do trivial, né? Daquele trivial que a gente pesquisa sobre teologia sistemática ou algum ponto doutrinário específico. Aí você trata de um autor, no modo geral, deve ser algo realmente fabuloso, sim, mas um desafio muito grande, né? Até para lidar com essas questões diante da crítica, enfim, da ideia de você defender também. Como é que é isso? Então, Tolkien era um acadêmico, né?
Tolkien era um acadêmico. A gente conhece Tolkien por causa, sobretudo, do Senhor dos Anéis, mas Tolkien, antes de a gente ter aí Senhor dos Anéis, Hobbit e as outras obras, a gente tem um acadêmico da área da filologia, que é um cara, assim, fenomenal na área dele, fenomenal. Então, só explica pro pessoal Willy, desculpe, só explica pro pessoal o que é filologia. Filologia é quem trabalha com línguas, né? Quem trabalha com idiomas. A área dele, que ele dava aula, inclusive, era nessa área em Oxford, né? A área da filologia. Trabalhava com idiomas antigos e tal, enfim, sempre nesse campo de línguas. Então, assim, não é incomum você ter, então, trabalhos acadêmicos que têm Tolkien como referência. O que não é tão comum é você ter um trabalho, vamos pensar assim, de teologia num seminário de teologia. Existe? É óbvio que existe. Eu não tô inaugurando nada, pelo contrário. Tem vários livros aí que você tem de pessoas que pensaram isso, pensaram a teologia dentro da obra de Tolkien. Mas não é tão comum, né? Não é tão comum. Então, assim, algumas pessoas, quando a gente fala, fica assim, mas como assim? Tem gente que fica assim, quem é esse cara, né? Mas é complicado. Aí quando você fala assim, é o cara lá do Senhor dos Anéis, aí tudo, entendi, tá. Legal. E aí a pessoa, mas aí quando você fala, né, é o autor lá do Senhor dos Anéis, a pessoa, legal. Mas tem alguma coisa a ver aquilo ali com a teologia, né? São essas as diversas reações que a gente tem, né? E tem sim, muita. Muito interessante. Então, já que você já começou a tocar nesse ponto, né, da parte biográfica dele, queria que você continuasse falando quem foi Tolkien, né, mas contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da influência que a mãe dele exerceu sobre a sua vida. Depois aquela história que ele vai ser criado no orfanato, né, tem toda a educação, né, que ele é submetido ali pelo padre, enfim. Isso para a gente vai ser bastante bacana para a gente estruturar a nossa conversa. Sim. O Tolkien, ele é filho de Mabel Tolkien, né? E me fugiu agora o nome do pai. Fugiu. O pai dele era um banqueiro, numa época em que quem governava, quem dominava a África era o Império Britânico. Então ele vai trabalhar na África, trabalha no banco, né? Bank of Africa, no banco lá. Então é um britânico que vai trabalhar lá. Casado de pouco. A esposa, depois de um tempo, vai, né? Depois de um tempo ele é noivo, na realidade, depois se casa, a esposa vai. Então, eles têm 2 filhos lá, que é o Ronald, o J.R.R. Tolkien, né? John Ronald Reuel Tolkien, e tem um outro irmão que é o Hilary Tolkien. Esses 2 nascem ali na África. Só que, assim, o Tolkien, quando criança, ele tinha, assim, uma saúde frágil, né? Então, um calor lá muito grande, e a Mabel, que é a mãe dele, ela decide retornar, então, para a Inglaterra com os meninos. E retorna, e nisso que ela retorna, passa algum tempo, o pai dele, que fica na África, fica trabalhando, ele fica para retornar posteriormente, mas ele adoece e morre. Inclusive, ele morre e é sepultado lá na África, mais de 8.000 quilômetros de distância da família. A família, então, não tem nem aquela oportunidade de ter, vamos pensar assim, aquela despedida, né, e tal. Entendi. Então, ele passa a ser cuidado pela mãe. Os pais dele eram protestantes, igreja anglicana. A família do pai do Tolkien, você tem ali alguns batistas, mas tem anglicanos. A família da mãe, você tem metodistas e, na maioria, anglicanos. Então, a família ela tem essa estrutura protestante. Após a morte do pai dele, a família do pai, então, começa a ajudar, né, financeiramente, porque pensa, uma viúva com filhos pequenos para criar, né, não era uma coisa fácil, então eles estão ajudando financeiramente. Só que ela tem contato com o catolicismo. A mãe dele tem contato com o catolicismo e ela se converte ao catolicismo. Ela decide sair da igreja anglicana
e migrar então para a Igreja Católica. E isso, assim, foi um desafio muito grande, se é que eu posso usar essa palavra, né? Porque o que acontece? Os pais dela e a família do marido falecido, eles eram muito anticatólicos, muito antipapistas, cara. Uhum. Então, assim que ela se converte, a postura deles é retirar a ajuda que eles davam a ela. Então, a situação dela, sim, fica uma situação muito complicada, muito complicada. O pouco de ajuda que ela recebia, agora, pelo fato de ter se convertido a uma outra denominação aí, acaba perdendo. E nesse meio tempo, quem é responsável pela educação dos meninos, quem é responsável pela tutoria, vamos pensar assim, dessa educação, porque, óbvio, o pai não está, então a mãe agora, dentro de casa, ela faz esse papel, é a mãe. E ela era uma mulher muito inteligente, era uma mulher, assim, à frente do seu tempo, vamos pensar assim. Uhum. Muito inteligente. Ela tinha esse mesmo gosto por idiomas e tal, tinha ela que vai inserir Tolkien aí no contato com o latim, com o grego, né? Então você imagina, né? Outros tempos, literalmente, pensando assim, Literalmente. para tudo, né? Então ela que introduz esse gosto, esse apreço por essas questões de linguística para ele. Com o tempo, ela também vai adoecer, ela morre aos 34 anos. Quando ela morre, o Tolkien está com 13 anos, o irmão com 11 anos. Então, muito novo, né? Muito cedo, cresceu praticamente sem o pai e perde a mãe. E ele era muito ligado com a mãe, né? Então, essa perda da mãe afetou muito ele. Os biógrafos vão dizer que ele desenvolve uma personalidade mais melancólica, mais retraída, até mesmo como resultado dessas perdas. Só que assim que a mãe morre, então, ele vai morar com uma tia. A tia cuida, a tia, né, faz esse papel, mas ela não era tão. Não é a mãe, né? Não é a mesma coisa. Além Claro. disso, a personalidade dessa tia era bem diferente, ela era bem rígida com eles e tal. E com o tempo, antes disso, né, eu pulei um pouco, elas têm um contato com o padre Morgan, que é alguém que, assim, auxilia e muito. Nesse momento que ela se converte ao catolicismo e que a família meio que abandona, meio que retira essa ajuda, esse padre, Francis Morgan, ele é alguém que vai ajudar e ajudar muito, tanto financeiramente, quanto sendo aquela figura masculina ali na criação dos meninos, né? Então, ele, após a morte da mãe, depois de um tempo que eles estão morando com essa tia, ele vai assumir, então, a guarda, pensando assim, dos meninos, e eles vão passar então a morar com ele. Ele agora é quem cuida, ele agora é quem vai instruí-los aí. E assim, ele cresce, né? Ele se desenvolve nesse ambiente, né? Então não é bem um orfanato, né? Ele está sendo cuidado por um sacerdote ali, por um padre ali da Igreja Católica, e é a igreja que ele fazia parte. Então o catolicismo de Tolkien vai sendo algo que vai sendo polido e aperfeiçoado, vamos pensar assim, nessa forma, né? E ele é, sim, um católico devoto. Tem muito desse catolicismo dele na obra, você tem cristianismo no geral, mas sobretudo essa veia católica dele na obra toda. É um pouco disso. Ele conhece a esposa dele ainda bem jovenzinha. A história da A Edith, esposa né? dele, a Edith, assim, é bem semelhante com a dele. Ela também é órfã, ela também está morando meio que numa espécie de pensão ali, é ali que eles se conhecem e tal. Só que quando ele conhece ela, o padre Francis Morgan é contra o relacionamento deles. Então ele meio que fala com ele: olha, você tem que terminar Segura. com essa menina, eu não quero que você veja mais essa menina. E então eles se afastam, se separam. Depois de 3 anos, quando ele completa 21 anos, que agora ele já é maior, né? Já é maior de idade. Então, aí que ele vai encontrar ela de novo. Só que quando ele encontra ela, ela tá noiva. Tá noiva. Tá noiva de um outro cara. Só que não havia esquecido ele, e aí ela decide, termina o noivado e eles então se casam e a vida segue. Viveram É felizes um para pouco sempre. podemos dizer que sim. Eles brigavam um pouco, tinha uns conflitos ali, mas
Enfim, né? É normal, né? Com certeza, mas essa parte biográfica que você fez aqui foi fundamental para que a gente pudesse caminhar, né? E é muito importante a gente entender esse pano de fundo, até porque essa questão biográfica e tal, até eu vi algumas coisas que ele foi uma vez mordido de aranha, e isso Sim, acabou entrando dentro da questão das suas histórias, enfim, toda essa ideia que ele sim. foi criado, enfim, todas essas histórias acabam entrando, né, dentro das suas tramas, né? Eu achei muito interessante essa questão. Sim, cara, tem umas coisas muito assim, muito singulares que acontecem com o Tolkien, né? Essa é uma delas, ele é Uhum. mordido, ele é picado por uma aranha, ele é novinho, é recém-nascido, é recém-nascido, tem uns 3 anos mais ou menos. Ele é picado e a criada ali que vai sugar o veneno, né? E meio que parece que ele cresce com esse trauma, porque você tem a obra dele inteira, cara, sempre tem um grande vilão que é retratado ali como uma aranha. Você tem a Ungoliant no Silmarillion, você tem um grupo, quem assistiu o filme do Hobbit vai lembrar aquelas aranhas gigantes que ficam na floresta ali. E você tem a Laracna no Senhor dos Anéis, que é que vai picar o É. Frodo lá quando eles estão subindo, né? Aquele túnel lá. Então, assim, e uma outra história curiosa que acontece também é que um dos criados da casa lá na África ainda, quando vê aquele recém-nascido, aquele menininho branco, ele acha a coisa assim mais diferente do mundo, né? Nunca tinha visto. E na simplicidade, o que, que o cara faz? Ele pega o menino e leva para casa para mostrar para os parentes. Então ele meio que vai raptar ele, né? Para levar e Uhum. mostrar para os parentes. Mas assim, nada na maldade, é porque ele, poxa, que legal, minha família tem que ver isso aqui. Aí leva um bebê, cara. Imagina a cabeça do pai, da mãe, cadê o menino, cadê o menino? E quando vê, foi um empregado que levou para mostrar lá para a família. Ô, Will, agora você citou no início a ideia, como que ele se envolve com a questão filológica, né, ou da filologia, e Sim. isso é muito presente nas obras de Tolkien, né, essa ideia de idiomas e tal, civilizações, povo, e até ele constrói um idioma específico para esse povo, para essa civilização, né? Como é que funciona isso dentro desse mundo é, histórico, enfim, fantasioso de Tolkien, essa ideia dos idiomas? Cara, os idiomas para Tolkien eles são o fundamento. Uhum. A gente só tem Senhor dos Anéis, Hobbit e todo o legendário, né? O corpo de obras de Tolkien a gente chama de legendário. A gente só tem esse legendário fantástico de Tolkien por causa dos idiomas. Então veja bem, não é que Tolkien ele escreve uma história e nessa história então você tem ele diversos povos, então ele quer é, retratar cada povo com um idioma. Na realidade, não. Na realidade, ele cria um idioma, e aí quando ele Tá. tem um idioma, ele pensa assim, poxa, Preciso de um um povo. idioma. Exatamente. Um idioma para fazer sentido precisa de cultura. Para ter cultura precisa de povo. Para ter povo precisa de história. Então, sabe, e isso junto com a ideia que ele tinha de Uhum. que era necessário haver uma mitologia da Inglaterra. Porque você tem a mitologia nórdica, você tem mitologia finlandesa, você tem várias mitologias, mas não havia uma mitologia de fundação ali, de origem da Inglaterra. Você tem Uhum. os contos arturianos ali, né, mas não são uma mitologia de fundação. Então, ele une tudo isso. Então, por exemplo, quando você lê O Senhor dos Anéis, quando você vê os filmes, enfim, Hobbit, quando você vê aquele universo, aquilo ali para Tolkien é o nosso mundo, só que numa época bem antiga, sobretudo a Inglaterra, sobretudo o continente dele ali, né? Então, assim, você vê que não é uma coisa avulsa, então. E só fazendo um complemento do que você está dizendo, é muito além do que ele ter, então, criado um idioma. Quando você Uhum. pega os elfos, por exemplo, os elfos, você tem várias classes, várias famílias de elfos, né? Então você tem os Noldor, você tem os Teleri, você tem vários. Cada um dessa família tem um idioma. Dá um trabalho. Cada um tem um idioma. Cara, aí você tem os anãos, né? Quando a gente, porque falando de fantasia é anãos, né?
Anões é quando são pessoas reais, enfim. Então, os anãos, eles têm o idioma deles e assim também. Anãos de lugares diferentes têm idiomas diferentes. Os homens, a mesma coisa. Você tem homens do norte, homens do sul. Então, é uma coisa fantástica, literalmente, né? E igual você falou, pensa o trabalho que dá para fazer isso, cara. E ele tinha um contato com idiomas que era fantástico, né? Falava vários idiomas, Sim. tinha uma facilidade para isso que era impressionante, né? A Agora, formação, e ele trabalhou também no dicionário, né? Trabalhou também na formação do dicionário de Oxford, dicionário e também lá tem da alguma língua coisa que inglesa. acho que, não sei se foi na Segunda Guerra, que ele foi chamado para poder decifrar alguns códigos também, pela essa facilidade que ele tinha. Não sei se você sabe dessa história, enfim. Mas achei Não muito, sabia, achei muito. Eu andei pesquisando não algumas coisas, parece sabia. que ele foi chamado, só que acabou que não foi necessário, né? Para decifrar alguns códigos Uhum. que ele tinha facilidade com essa ideia de combinações, enfim, de idiomas. Achei muito interessante essa parte também. Mas, enfim, quando a gente se depara, na verdade, com as histórias de Tolkien, por exemplo, e em paralelo, por exemplo, com as histórias de Lewis e Bunyan, né? A gente vê uma distinção muito grande por causa da questão alegórica, por exemplo, que a gente está acostumado a ver em Lewis, em Bunyan, né? Que os elementos cristãos estão muito na cara ali, né? Tá muito expresso ali. A gente não precisa fazer tanta força, né? Na questão de Tolkien, não tem essa ideia clara, explícita de elementos cristãos, né? Isso eu queria que você pudesse elucidar aqui para a gente essas distinções, porque muita gente quer ficar lendo Tolkien procurando esses elementos. Eu até vi um livro, eu não sei o nome, você deve saber, que alguém faz uma abordagem em Senhor dos Anéis, na verdade, como Cristo, como rei, profeta e sacerdote, né? Aí ele fala assim, pô, achei Sim, muito legal isso aqui, interessante pra caramba, interessante a beça, mas eu não pensei nisso não. é, Mas tá aí, realmente, mas não pensei nisso não. é porque o que que a gente tem, né? Em Bunyan, John Bunyan, e o que que a gente tem em C.S. Lewis com Nárnia? C.S. Uhum. Lewis, você tem uma alegoria. Então, uma alegoria, assim, resumidamente definindo, é quando você expressa uma verdade por meio de símbolos. Você expressa uma coisa por meio de outros símbolos. Então, por exemplo, pensando em Nárnia, Lewis retrata Jesus como Aslan, Uhum. né? Está muito claro, Jesus como Aslan. A humanidade pecadora como Edmundo, né? Aquela questão da mesa de pedra ali como sendo sacrifício, ainda que tenha um erro teológico bem, bem grave Bem ali, claro. mas enfim. É, a questão do resgate pago a Satanás, né? Não é isso. Mas Uma enfim, ideia bem da é, é, patrística. é, sim, você tem bem esses pontos, né? E você tem alegoria em Nárnia, puxa, sempre, aquela ideia do Eustáquio, né? Quando ele se torna um dragão e quando o Aslan vai tirar a couraça de dragão dele, que tem que rasgar com a unha, né? Falando de humildade, enfim, várias coisas. Então, está muito claro. Em Bânia, com o Peregrino, está mais claro ainda. Os próprios nomes, né? Os É. próprios nomes dos personagens tá assim, ó, tá na cara. Tolkien não faz isso, e Tolkien, inclusive, no prefácio do Senhor dos Anéis, Tolkien é muito direto ao mostrar que ele não fez alegoria, não quer alegoria, não é uma alegorização. Mas aí que entra a questão. Tá, ele não faz uma alegorização. Então, por exemplo, o que seria fazer uma leitura errada dentro daquilo que ele não mostrou? É você ler algum personagem e pensar assim, olha, esse personagem é tal. Igual, por exemplo, o Aragorn. Aragorn é o rei, então ele é Jesus. Entende? Isso seria Uhum. uma alegoria. Não, Tolkien ele não fez isso. Ele compõe o personagem Aragorn pensando no personagem Aragorn. Ele compõe o Gandalf, o mago, pensando no mago. Ele cria os hobbits pensando naquele povo. Ele não está pensando em outra coisa, mas dizendo de uma forma diferente. Só que aí entra uma questão que o próprio Tolkien acaba reconhecendo, né? Tem um livro que não é tão comum quanto os outros, que se chama Cartas de J.R.R. Tolkien. Ele está esgotado aqui no Brasil há anos, há muitos anos. Deve estar mais de 15 anos esgotado. Só que agora a HarperCollins deve lançar agora no ano que vem.
que são literalmente cartas que ele trocou com editores, com fãs, enfim. E tem uma carta onde ele vai dizer que realmente você encontra pontos de contato. Então, se você, vamos pensar assim, se é errado falar alegoria, talvez não é errado a gente usar o termo analogia. Você encontra esses pontos. Então, por exemplo, esse livro aqui mesmo que eu mostrei, olha, de Philip Ryken, lançado aí pela Monergismo, o que o Philip Ryken faz aqui? Ele consegue ler, fazer uma leitura do ofício tríplice de Cristo em Senhor dos Anéis, que é aquela ideia de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Como que ele faz isso, então? Ele vai enxergar isso nos personagens de Gandalf, Aragorn e no Frodo e Sam. Não só no Frodo, mas no Sam. Pensando no Gandalf, então, como profeta, como aquele que sempre está anunciando, como aquele que chega com a notícia, seja ela boa, seja ela ruim. Ele pensando em Frodo e Sam como sendo como é que é? Ofício sacerdotal, ofício real, profeta, me ajuda no outro aí. Profeta. Então, pensando no Sam e no Frodo com essa ideia de sacrifício, sabe? Porque eles estão se sacrificando ali, eles estão se doando, então. Doando, se entregando, né? Exato. Então, eles vão ver essa entrega como sendo, então, um ofício sacerdotal. E pensando no Aragorn como sendo o ofício real, né? Porque ele é o rei. Isso aí está muito claro. Mas a questão é, Tolkien pensou nisso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? A gente pode dizer que fazer alegoria é errado, mas é inegável que a cosmovisão de Tolkien ela tenha influenciado ele naquilo que ele está escrevendo. Então, quando ele escreve, se você ler, por exemplo, o inicinho ali do Silmarillion, né? O Silmarillion é como se fosse o Gênesis da Terra-média. O Silmarillion ele inicia com essas palavras: havia Eru, o único, que na terra de Arda é chamado de Ilúvatar. Ou seja, não tem como não perceber uma conexão, ainda que indireta, disso com Gênesis, né? Exatamente. E ver esse Eru Ilúvatar como esse, vamos pensar assim, então, Deus, ver um monoteísmo na Terra-média. Então, todas essas coisas a gente consegue ver na obra do Tolkien. Então, assim, você não tem essa alegoria de você conseguir ligar personagens igual a gente consegue fazer com Lewis em Nárnia. Mas você tem, sim, pontos de contato dado a mente e a vida cristã que o Tolkien tinha. Então, se você tem um cristão escrevendo, criando alguma coisa, ele vai criar sob o óculos cristão, né? Então, isso a gente encontra assim. Seria uma questão mais de cosmovisão, né? Digamos que a cosmovisão cristã, católica, já está impregnado nele, e isso ele acaba exalindo, né? Toda a questão cristã nas suas histórias no mundo fantástico, enfim, como algo natural, né? Sem pensar, aqui eu vou colocar enfim, o tríplice ofício de Cristo ali, eu vou ser não sei o quê. Não, isso já sai naturalmente, sem ele pensar. Faz sentido, aquilo não está errado, mas se você for querer fazer uma regra de interpretação de hermenêutica, o autor originalmente não quis dizer aquilo, né? Sim, sim. É exatamente esse o ponto. Talvez essa é a palavra que define essa análise. Cosmovisão. É um cristão escrevendo, criando, e ele então está escrevendo e está criando, tendo o mundo cristão e a doutrina cristã como base, né? Então, quando ele compõe lá, quando ele cria lá um Deus único, criador de todas as coisas, poxa vida, você não tem isso em nenhuma mitologia antiga, em nenhuma outra mitologia antiga, você não tem isso. Você tem, geralmente, um politeísmo, né? Você vai ter monoteísmo somente no judaísmo e cristianismo, que bebe dessa fonte, né, obviamente, e nessa questão. E por que eu estou colocando judaísmo e cristianismo nessa classificação de mitos, né? Não mitos no sentido de serem coisas falsas, né, coisas que não são reais, mas mitos no sentido de serem relatos das origens das coisas, né?
Então, é inegável que ele vá criar um personagem, então, que cria todas as coisas, que seja único, que Uhum. seja Deus, ainda que ele não utilize. No momento algum você tem esse termo. Mas é impossível a gente não fazer essa conexão por causa da visão dele. Então, assim, você tem esses pontos, você tem momentos ali também muito emocionantes, né? Você tem momentos. O Senhor dos Anéis é uma obra muito emocionante. É uma coisa fantástica. E que assim, cara, você tá, às vezes, até mesmo com os filmes, né? Até mesmo com os filmes, você tá assistindo, você fica assim, cara, isso me parece com alguma coisa, isso parece com alguma coisa que eu conheço. Parece sim, com E é certeza. interessante que a história também, ela prende você, né? A ideia da história bíblica, né? Ali, da criação, que é da redenção e glorificação, que é a trama que eu acho perfeita, e é por isso que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, né? É presente nessa cosmovisão de Tolkien, e as histórias de Tolkien acabam tendo esse mesmo entrelaço, sabe? Você se sente preso às histórias. Isso não precisa ser apenas só ler o livro, mas você vê os filmes, você vai ver o primeiro, você vai querer ver o segundo, você vai querer ver o terceiro, você vai maratonar, você vai ficar apaixonado por causa da trama, da ideia bíblica ali, de como se fazer uma história bem feita. Isso é fantástico. É fantástico mesmo. Sim, e isso mostra duas coisas, né, Michel? Mostra pra gente a capacidade criativa do Tolkien, a Uhum, habilidade criativa dele, o quão gigante ele era nessa questão, uhum, e também mostra pra gente como que o ser humano, ainda que sem perceber, essa trama geral costurada nessa espinha dorsal de criação que é de redenção chama a atenção do ser humano. Chama a atenção. exatamente. Seja numa mitologia, seja numa revista em quadrinhos, seja num desenho animado. As tramas de fantasia e as tramas de super-heróis, elas estão bem recheadas com essa ideia. Então, você tem um mal, você tem um mundo, né? Você tem um mundo criado, Uhum, e de repente tem um mal que entra nesse mundo, que corrompe algumas coisas, e aí vem alguém para resolver, e geralmente esse alguém é mais fraco do que o mal, né? verdade. Mas ele une força com outros ali, e no momento totalmente improvável, bem clichêzão, né? No momento totalmente improvável, o bem vence o mal, e a gente é levado para um mundo, então, onde aquele mal não existe mais e seria o viveram felizes para sempre, vamos pensar assim. Cara, Uhum. você tem essa estrutura em tudo. Se você lê, por exemplo, Batman do Frank Miller, você tem essa estrutura. Se você lê Tolkien, você tem essa estrutura. O Nárnia, você tem a mesma coisa. E isso prende o ser humano, né? Isso é que eu acho mais fascinante. O ser humano gosta disso, né? E quando você sai desse padrão, né? A gente falou um pouco disso na primeira live. Você perde as expectativas, né? Você acaba sendo frustrado e com esse sentimento de que alguma coisa deu errado, né? Por exemplo, você pode até ver lá Casa de Papel e achar fantástico, mas você vê que tem alguma coisa ali que está desencontrado, que não está batendo, né? Então, essa ideia É. da cosmovisão bíblica está presente em nós. O final não fecha, né? Não fecha. Você não tem a noção de que teve um final. Você não teve a Exatamente. noção de que teve um final. Você teve a noção de que alguma coisa ainda falta, alguma coisa ainda deixa a desejar. E eu particularmente penso que isso é um anseio que o ser humano tem de uma Isso aí. resposta final, né? Todo É, mundo quer saber como é que vai ser o final. Eclesiastes fala que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade, né? Ou seja, já está presente no ser humano, então não tem como fugir. Você pode fugir nessa noite, mas você pode se entregar para Jesus. É isso aí, ó, tá vendo? Bom, a gente tem muitas aplicações aqui nessa parte, mas eu vou pular porque a gente tem muita coisa para falar ainda. A Uhum. gente não pode passar, né, batido a questão da amizade ali de Tolkien com C.S. Lewis, né? E uma coisa que as pessoas não sabem é que Tolkien ele é muito importante na conversão de Lewis, né, para o cristianismo. Conta pra gente um pouquinho sobre isso também. Cara, o Tolkien, ele gostava demais de criar grupos, né? Então, ainda na adolescência, ele cria um grupinho lá, que é o TCBS, que infelizmente
era um grupo de 4 pessoas, 4 jovens, e 2 desses vão morrer na Primeira Guerra, lembrando que o Tolkien ele luta na Primeira Guerra Mundial, Uhum. mas enfim, eles morrem. E depois, o tempo passa, quando o Tolkien já é um professor, já respeitado e tal, ele conhece um outro professor também, de uma área próxima, me foge agora qual que era a área específica, do C.S. Lewis. Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí pra gente, que me fugiu. Opa! Mas ele conhece o C.S. Lewis, que já era muito conhecido, já era, assim, a gente pode dizer que estava bem à frente de Tolkien nesse momento, né? E eles criam, então, um grupo que era os Inklings, No que era WhatsApp, não, né? Tolkien, C.S. Não, cara. Se bem que era assim, pode-se dizer que seria o correspondente da época, né? E era um grupo onde eles se reuniam num pub, uma espécie de bar, né? Para poder lerem as obras do outro, e comentarem, conversarem sobre literatura e tal. E, cara, Michel, eu fico assim pensando, cara, imagina como seria se a gente conseguisse, sei lá, voltar ali no tempo e sentar ali e participar de uma reuniãozinha sequer, cara. Incrível, né? Porque o que você tinha naquele grupo? Você tinha, por exemplo, a gente só tem o Senhor dos Anéis hoje porque o grupo, né, os Inklings, sobretudo o C.S. Lewis, insistiram demais com Tolkien, para Tolkien terminar e para Tolkien lançar aquilo ali. Então você imagina o que é você estar num grupo, num pubzinho, onde você tem o Lewis, você tem o Tolkien, você tem os outros ali, e aonde de repente, numa hora, eles estão ali tomando chá, fumando ali os seus cachimbos, né? E de repente o Tolkien tira um manuscrito ali e começa a ler, cara. Começa a ler. E ó, essa história aqui que eu tô criando isso daqui, tô pensando em escrever isso daqui, e começa a ler e os outros lá se ouvindo. E no outro dia era o C.S. Lewis que lia alguma coisa que ele estava escrevendo. Então, assim, é uma dinâmica muito legal, né? Era uma dinâmica muito fantástica. Então é nesse contexto que eles se conhecem. Como eu disse, você tem essa influência muito grande do C.S. Lewis para que o Tolkien lançasse essa obra. Então, de novo, a gente tem essa obra hoje graças a esse empurrão, né? Essa injeção de ânimo para que Tolkien lançasse. E a outra questão que você levantou é o seguinte: o C.S. Lewis ele estava em guerra com a igreja nessa época. Ele era talvez para a gente não dizer ateu, ele era um agnóstico mais para lá do que para cá, sabe? Então, ele tinha muitos problemas, muitas questões com essa questão de Deus. E quem, então, vai ajudá-lo, quem vai pregar para ele, vamos pensar assim, é o Tolkien. Legal. Nessas conversas que eles vão tendo, então, porque eles se tornam amigos de um, frequentar a casa do outro e tal, é nessas conversas que eles vão tendo, então, que o Tolkien vai chamando a atenção do C.S. Lewis exatamente para essa questão, né? Para essa questão da relevância e da coerência da existência de Deus frente à incoerência da não existência. E aí ele se converte. Só que, ao invés de acompanhar Tolkien para a Igreja Católica, o Lewis ele fica na Igreja Anglicana, se mantém ali. E assim, e aí tem uma questão, porque eles eram muito amigos, mas eles tiveram alguns problemas, né? A amizade foi estremecida, porque assim que o Lewis se converte, e o C.S. Lewis era um cara assim, muito dinâmico, muito enérgico, né? E o C.S. Lewis começa a escrever artigo, começa a escrever um monte de coisa a respeito do cristianismo, defendendo o cristianismo. Essa veia apologética do C.S. Lewis, ela aflora muito cedo, né? Então ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, e o Tolkien meio que acha assim, não, tem que, né, segurar a onda um pouco, né? Segura aí um pouquinho e tal. Mas não, cara, ele vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Enfim, mas a amizade é muito bonita. Tem um livro, esse livro aqui, do Colin Doris, que conta sobre essa amizade dos dois, que é uma coisa muito legal, muito bonito.
muito bonito. Bom, vou aproveitar que você já está mostrando alguns livros aí. Fala pra gente um pouquinho das obras de Tolkien, né? Se puder falar um pouco cronologicamente, eu sei que é meio difícil, mas mostra pra gente alguma coisa de algumas obras aí, traça alguns paralelos aí dentro da história que há com a teologia em si. Tá. Quando você fala cronologicamente, a gente tem duas cronologias, né? A gente tem a cronologia de lançamento das obras Ah, tá. e a gente tem a cronologia, se a gente for pensar no legendário como uma coisa só, então onde que a história começa e onde que ela termina. Então eu acho mais fácil a gente pegar essa parte, não da ordem dos lançamentos, Entendi. mas dessa parte onde a Até história porque muita começa e onde coisa é termina. lançado por causa do filho dele também, né? Que Muita coisa, muita coisa. O Tolkien ele tinha um problema, né, cara? Ele começava, mas não terminava as coisas, né? parecido comigo, hein? Então, pois é. Então, assim, e o filho dele, o Christopher, que faleceu recentemente, a gente só tem muita coisa recente que a gente tem de Tolkien por causa dele, cara, por causa dele. Mas pensando aí em cronologia, a gente tem o primeiro, então, seria o Silmarillion, né? Que é esse aqui, olha. A minha versão aqui ainda é a versão da Martin Ah, Fontes. eu pensei que fosse os Hobbits. Eu pensei que fosse o Hobbit, o primeiro. Então, o Hobbit é o primeiro na cronologia de lançamento. Então, se a gente for pensar Ah, qual foi o tá. primeiro livro que ele lançou, foi o Hobbit. Entendi. Mas eu estou pegando aqui a cronologia no sentido Da assim, escrita. como que fica mais fácil para você entender a obra cronologicamente. Então, Entendi. primeira coisa é o Silmarillion. Silmarillion é o primeiro. Só pegando então em lançamento, que você colocou. Primeira coisa que ele lança é o Hobbit. Uhum. Depois do Hobbit, ele queria lançar o Silmarillion, mas Silmarillion. a editora não quis. A editora não quis, a editora achou esse negócio meio confuso, meio complicado, então a editora ficou meio empurrando com a barriga, ele flertou com uma outra editora e no final não deu certo. Mas aí, por quê? O Hobbit faz muito sucesso e o pessoal queria uma continuação do Hobbit. O pessoal não queria uma história que voltasse lá atrás, queria uma continuação daquilo que ele apresentou no Hobbit. Então, mas depois de um tempo ele lança O Senhor dos Anéis, né? Aí você tem nesse meio tempo, você tem o Mestre Gil de Ram, que é um livro que ele lança, mas não tem a ver com o Legendário, né? Mas pensando no Legendário, então, qual que seria uma ordem, pensando assim? Silmarillion, a primeira coisa. Por quê? Aqui você tem a criação daquele mundo. Você tem a criação de Arda, que é a Terra, o universo, a criação da Terra-média, que é aquela região aonde os acontecimentos se dão. Então, por exemplo, você tem aqui o surgimento do mal, né? Porque se você conhece só o Senhor dos Anéis e o Hobbit, você pensa que o mal é Sauron, né? Mas Sauron, na realidade, Sauron é um servo de Morgoth, do Melkor, né? Ele tem esses dois nomes por causa dessa questão que a gente estava falando no começo de idiomas, né? Então, quem inicia o mal, quem cria o mal aqui, né, é o Melkor. Que é quem? Que é, cara, ele é um ser celestial. O Eru Ilúvatar, que é o criador de todas as coisas, ele cria esses seres celestiais, que são os Valar, né? Os Ainur, que depois são chamados de Valar. E dentre esses Ainur, você tem, um deles é esse Melkor. E é interessante porque como que ele se corrompe, né? Valeu, John. Tá aí, ó. O Eru Ilúvatar, ele cria por meio de música. Então ele compõe uma canção e coloca para esses Ainur, para esses seres celestiais cantarem. Só que eles têm que cantar, você que é músico sabe disso, eles têm que seguir a pauta ali que o Eru Ilúvatar criou. No meio disso, o Melkor pensa assim, por que eu tenho que seguir essa pauta aqui? Por que eu não posso compor a minha própria canção? E no meio da música, ele inclui ali uma melodia diferente. E uma melodia diferente no meio de uma melodia que deve ser seguida, dá o quê? Dá uma dissonância. Exatamente. Né? E aí, quando dá essa dissonância, que o criador ouve, ele, opa, né? Aí é o que ele fala, ou seja, para. E aí ele, ó, tem um som diferente aí, vou compor outra. Compõe outra. Compõe outra. E aí o Melkor faz a mesma coisa. E é legal que, olha só como é que não tem como dizer que não tem teologia nisso. Depois de 3 vezes, na 4ª vez, o criador ele chama eles, né? E fala assim, vem cá, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Quando vocês estavam cantando, olha o que estava acontecendo. Enquanto eles estavam cantando,
os temas que ele foi colocando na mente de cada um, que eram temas de criação, então na mente de cada um ele cantava sobre os mares, o outro cantava sobre o céu, o outro Que cantava legal, sobre as cara. águas. Na medida que eles iam cantando, isso foi aparecendo. E aí quando ele chega e mostra para eles, olha o resultado da música de vocês, aí ele mostra a terra para eles. Que Aí legal. para esse engraçadinho, que achou que estava fazendo uma coisa nova, ele fala assim, escuta aqui, essa dissonância que você criou, que você cantou, que você acha que você criou, na realidade ela estava dentro da minha vontade. Nossa. Ele fala, na realidade isso aí, eu estou aqui parafraseando, Vontade usando as minhas palavras. Mas decretiva. Isso é vontade decretiva. Exatamente. Na realidade isso daí, você está achando que você está sendo aí, né, o rei da cocada, na realidade isso aí está dentro da minha vontade. Você não fez nada que eu não quisesse que você tenha feito. Então, assim, é uma coisa fantástica. Mas, enfim, então aqui você tem essa origem. Você tem a origem dos elfos, dos homens, dos anãos e tal, do mundo. E aqui vai contar pra gente como que o Sauron deixa de ser um ser do bem para se tornar um ser do mal, influenciado por esse Melkor e tal. Uhum. Então o Silmarillion é o Gênesis. Depois, cronologicamente, a gente vai ter 3 livros que são derivados de dentro aqui do Silmarillion. Que são aqui, eu tô pegando aqui porque é muita coisa, gente. Vocês não imaginam o tamanho da pilha que tá aqui. Que são esses aqui, olha. Os Filhos de Húrin, Queda de Gondolin e Beren e Lúthien. Isso daqui tá dentro disso aqui. Só que aqui de uma forma muito mais completa. Então aqui no Silmarillion você vai ter a história de Beren e Lúthien, que é uma elfa e um homem que se unem, se casam e vão lutar contra o Melkor, o capitão lá. Aqui você tem Queda de Gondolin, que é uma cidade, uma coisa fantástica isso daqui. E aqui você tem os Filhos de Húrin, que é uma maldição que cai sobre uma família, tem incesto, tem assassinato. Olha, eu vou te dizer que é a coisa mais triste que eu já li até hoje. Até hoje. E assim, olha, eu não leio pouco. É a coisa mais triste, ainda não teve nada que bateu. Dá pra ver que tu não lê pouco. Cara, isso daqui é uma coisa assim, não tem como dizer. Então, isso daqui é derivada disso. E é legal a gente ver isso, pra gente ver a vastidão da obra do Tolkien, né? E, de novo, isso aqui ele não lançou, isso aqui ele foi escrevendo e foi deixando. O filho dele foi minerando isso daqui. Então, depois você tem o Hobbit, que é o mais conhecido. O Hobbit tá aqui, né? A minha versão também ainda é da Martins Fontes. Né? Agora tem a da HarperCollins, bonita e tal. Ainda não comprei, tem que comprar. Essa capa é muito bonita. Cara, essa capa é fantástica. Muito bonita. Essa capa aqui é legal. A da HarperCollins é a mesma, só que tá estilizada, né? Tem uns altos relevos ali, tem uma coisa interessante. E aí depois você tem aqui, olha, o Senhor dos Anéis. Volume único. Eu tenho essa versão volume único da Martins Fontes, é uma coisa gigante. E a nova da HarperCollins, que é boa também. Por que eu sou apaixonado por isso daqui, com essa versão única? Porque o Tolkien nunca quis dividir, ele nunca quis lançar uma trilogia. Na verdade, não é uma trilogia. Na verdade, eles dividiram a obra porque na época era muito mais fácil lançar dividido, questões editoriais, enfim, do que lançar uma coisa desse tamanho, né? Então eles dividem, mas ele nunca quis. Ele tinha as particularidades dele lá, nunca quis. Mas enfim. E aí você tem Contos Inacabados, que também. O nome já diz um pouco sobre o autor, né? Contos Inacabados, né? São coisas relativas àquele período do Silmarillion e, na verdade, é relativo a todo o Legendário. Então tem muita coisa aqui que ele começa a falar e aí, como diz o texto, acaba, né? Explicações que ele dá da obra no geral, enfim. Então, assim, tem esse aqui, menorzinho, As Aventuras de Tom Bombadil, é um personagem que tem dentro do Silmarillion também, um personagem que tem, dentro do Senhor dos Anéis, que não aparece nos filmes, infelizmente. Seria muito legal se eles tivessem colocado o Tom lá, mas não aparece. Enfim, muita coisa, cara. Muita coisa. E aí você tem Culervo, tem as cartas do Papai Noel. Ele escrevia cartas para os filhos dele em nome do Papai Noel,
que Que isso depois legal. foi lançado. Ô, Willy, agora tem Muita coisa. alguma. Para quem quer, enfim, tá conhecendo agora, quer lidar com a questão literária em Tolkien, essa ordem necessariamente é uma ordem também para você pegar as obras e ler, ou você pode pegar também pincelado, não tem importância? Olha, eu Difícil. acho que não é obrigatório. Eu acho que não é Uhum. obrigatório. É porque essas questões dependem muito do leitor. Ah, tá. Depende muito do leitor. Mas eu acho que não é obrigatório você ter que pegar cronologicamente. Então, se você tem contato, por exemplo, com Hobbit, é por Hobbit. Eu, particularmente, para quem fala assim, olha, não conheço Tolkien, nunca li Tolkien, o que você me indica? Leia o Hobbit. Porque o Hobbit é leve e é impossível, assim, 90% das pessoas que leem o Hobbit, que tem o Hobbit como esse primeiro contato, eles vão seguir lendo. Eles vão seguir lendo, eles vão seguir nessa pegada, eles não vão parar. É Ah, diferente, por exemplo, se a pessoa começar com o Silmarillion, que é muito uhum. técnico e tal, ele vai ficar meio assim. Mas Exatamente. depois que você leu o Hobbit, leu o Senhor dos Anéis, você vai querer ler o Silmarillion. John, ó, segundo o Willy aqui, com certeza eles eram amigos e tinha até um grupo no WhatsApp. Depois você dá uma olhadinha aí na live, você vai ver. É, Mas tinha um enfim, correspondente da época, exatamente. mas enfim. William, na verdade, agora eu quero tocar com você. A gente tem pouco. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem uns 7, 8 minutos, mas enfim. Então Uhum. vou encerrar contigo. Se sobrar tempo, eu faço mais uma outra pergunta. É, por que, cara, você que é um conhecedor, está estudando isso e está desenvolvendo muito bem, e sabe muito sobre o assunto, por que a gente deve se interessar em ler? E agora eu falo não somente ver os filmes, né? As pessoas só veem os filmes, mas ler a obra de Tolkien. O que isso pode nos acrescentar como cristãos, como leitores, enfim, de uma forma geral? Sim, muito boa a sua pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, ler Tolkien, e eu não estou pensando nem na obra cinematográfica, se estende também, mas a leitura. Ler Tolkien te ajuda como ser humano, cara. Legal. Porque você tem valores ali que são fantásticos. Você tem valores de amizade, você tem ali questões de sacrifício em prol do outro. E além do mais, além de tudo isso, a obra em si, a fantasia da obra é uma coisa muito bonita, sabe? Uma coisa muito bonita, muito respeitosa. É uma Muito bem coisa construída, muito, né? muito bem construída em detalhe, muito coerente, né? Sim. Assim, eu diria também que a leitura de Tolkien ela serve como um escape. Em que sentido que eu falo de escape? Não é um escape da realidade totalmente, propriamente falando. É um escape para um universo onde você consegue contemplar essa estrutura de criação, queda e redenção fechada, né? Aonde Uhum. você lê aquilo ali, você sabe, você respira e fala assim: puxa, o bem venceu, deu certo. Os sacrifícios que foram feitos valeram a pena. As vidas que se perderam nesse processo valeram a pena. E quando a gente lê isso, então, e vem para a nossa realidade, a gente consegue, então, sabe, ter paz, num certo ponto, num certo sentido. Entendendo que no nosso mundo real a coisa também está caminhando dessa forma, ainda que a gente, então, não está lá junto com o Gandalf, viajando lá, né, para Valinor, né? Uhum. Mas a gente ainda está no meio da batalha, né? A gente ainda está aqui lutando. Ainda assim, a gente tem a certeza que lá na frente vai dar certo. Esse tipo de literatura, não só Tolkien, mas a gente está falando de Tolkien, mostra para a gente então que essa estrutura ela se fecha, né? Ela se fecha. O Felizes para Sempre ele é real, né? Ele é real. E a gente tem essa comunicação, então, em contato com isso na literatura de Tolkien, na literatura fantástica no geral, sobretudo em Tolkien. Então, acho que o primeiro ponto é isso. E o segundo ponto, ligado diretamente a esse, é que é um cristão, e aqui eu não vou entrar nos méritos da questão de catolicismo, protestantismo, Sim. a gente não está falando aqui de salvação, salvação é Bíblia, palavra de Deus, Evangelho, né? Falando de literatura. Mas é um cristão que escreve um mundo, que cria um mundo sob a perspectiva cristã, cara. Então, pensa comigo, Game of Thrones também é literatura fantástica.
Verdade. Tem comparação? Não Não tem. tem, cara. Não Tá muito tem longe. comparação. Não tem. Aquilo é uma coisa assim. Enfim, não vou. Então, em Tolkien, cara, então você tem essa paz de ler, de fazer aquela leitura de uma obra, então, cristã, sabe? E isso agrega muita coisa. E o deleite numa coisa bem feita. Ainda que você fale assim, ah, tá, eu sei lá, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em nada disso. Cara, se deleite na beleza da coisa. Aquilo é bonito, aquilo é belo, aquilo foi bem construído, aquilo deu trabalho. O Senhor dos Anéis, o cara escreveu, demorou 16 anos para escrever. O Legendário inteiro é uma obra que vai perpassar a vida dele, porque depois que ele morreu, a gente ainda tem coisas sendo lançado ainda. Ao herege aí, a dizer. Mas, enfim, a beleza, sabe? Aquilo é bonito. Aquilo é bonito. Então, assim como você vai chegar, se tiver oportunidade, eu quero ter, ainda não tive. Por exemplo, chegar na capela assistindo, olhar para cima e se maravilhar com aquilo que o Michelangelo fez, cara, você consegue se maravilhar com isso que o Tolkien escreveu. Então, acho que você tem esses 3 pontos aí. É bonito. Então, leia. Bonito, é. Cara, e eu lembro que no início do seminário você falou, você construiu, fez, eu já tinha um grupo no WhatsApp, o pessoal que gosta de Tolkien, eu falei assim, ó, eu preciso de um curso básico primeiro para poder entender, entrar no grupo do WhatsApp. Pode me colocar lá no grupo do WhatsApp, porque agora eu já tive o curso básico Fechou. aqui. Aprendi bastante sobre Tolkien, realmente é fantástico. Me deu assim vontade de realmente de ler mais coisas, de aprender mais, de poder, porque como você falou, né, além disso, nos dá um crivo, né, para poder, é, sabe, nos direcionar de como que a gente deve ler literatura, como que a gente deve apreciar obras de arte, né? Como você bem disse. Eu lembro que eu estava vendo uns filmes aqui com a minha esposa, eu andei vendo muitos filmes nessa pandemia, e a gente pegou uma sequência de 5 filmes assim que a história não tinha nada a ver com o trama bíblico, sabe? Acabava mal. Eu sei que eu fiquei muito mal, cara. Assim, fiquei É, quase doente. Aí eu falei, minha esposa Daiane, o nome dela, falou, eu falei, ô Daiane, a gente tem que ver um filme aqui, eu vou procurar aqui o resumo um pouquinho para poder ver se tem se tem um final melhor, porque eu não quero arriscar mais não, fiquei mal assim, sabe, me senti mal. E é isso, né, cara, porque como você bem disse, as escrituras, né, ou Deus, né, ele coloca em nós esse eterno, essa vontade, ou esse anseio pela eternidade, coloca em nós como seres que nós somos, né, criados por Deus, e a gente precisa nos deleitar em Deus, né? A gente precisa se deleitar em Deus. Então, não tem jeito, né, cara? Não tem como fugir desse. E outra coisa, dê aí pra gente, tem uns 2 minutinhos aqui, sabe, incentiva o pessoal a ler e não somente a ficar nos filmes, né? nos filmes, né? É, por exemplo, meu primeiro contato com Tolkien foi graças ao Peter Jackson, né? Uhum, Foram os filmes. claro. E acredito que muita gente também foi assim. Então, os filmes têm o seu lugar. Eu não desprezo. Eu assisto a trilogia toda pelo menos umas 2 vezes aí por Até ano, porque é uma obra porque, de arte fantástica, né? O filme. cara, aquilo revolucionou o número de Oscar que aquilo ganhou, enfim, é uma coisa muito bonita. Apesar de ter algumas broncas e algumas diferenças de roteiro ali, tudo, mas faz parte, né? Faz Faz parte, é parte. filme, né? É Isso filme, tem que acontece. vender. É, exatamente. É uma adaptação. E foi muito fiel, inclusive, em muitas coisas. Mas eu acho que que é interessante recorrer à leitura e não só aos filmes, pelo seguinte: você tem ali a pena de Tolkien. Então você não está tendo contato com Tolkien sobre a ótica do Peter Jackson. Peter Jackson é o Uhum. diretor do filme, né? Então, você está tendo contato com o que Tolkien escreveu diretamente, vamos Você foi na pensar assim. fonte. Exatamente, você está bebendo da fonte. E você tem um mundo muito completo. Então, só a título de exemplo, o Aragorn, cara, do Viggo Mortensen lá, legal, o cara é um ator fantástico. Mas, cara, se você compara aquele Aragorn da trilogia com o dos livros, cara, Uhum. sei lá, eu acho ele um bananão, cara, como diz o Caio Ribeiro, né? William, Cara. eu tenho 15 segundos aqui. Eu queria só despedir de você e agradecer por essa live Valeu, fantástica. mano. E, pessoal, Valeu, eu que acompanhem ainda agradeço. mais aí o Resenha Teológica. Quando sair Tem muita TCC, eu coisa vou sobre publicar Tolkien lá. aqui. Deus abençoe, meu irmão. Um beijo grande. Obrigado aí por tudo. Valeu, eu que agradeço.